Seja muito bem-vindo ao canal Tudo pra Tudo. No vídeo de hoje você verá como a televisão é feita. A jornada de um aparelho televisor atravessou décadas até chegar na primeira transmissão bem-sucedida. A história e a fabricação da TV possuem inúmeras curiosidades, por isso decidimos mostrá-las aqui, motivando você a conhecer um pouco mais desse aparelho eletrônico tão querido. Vamos primeiro à história. As primeiras transmissões de imagem a longa distância ocorreram ainda no século XIX, por volta de 1840. Contudo, somente em 1920 o escocês John L. Baird montou um dos primeiros aparelhos de televisão que se tem registros, já que, diferente das outras tentativas, o inventor aperfeiçoou a qualidade da imagem e som. Desde essa época, o aparelho televisor vem sendo aprimorado conforme a evolução da tecnologia, chegando a ser consolidado durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1935, a Alemanha nazista aproveitou o aparelho televisor para transmitir discursos de Adolf Hitler, motivando a França e Inglaterra a também construírem estúdios de transmissão. Já nos Estados Unidos, a NBC foi a precursora ao transmitir imagens coloridas em transmissores desenvolvidos para aparelhos em preto e branco. No mesmo país, o satélite Teslas transmitiu sinais intercontinentais pela primeira vez, alcançando a Europa. Enquanto isso, a televisão chegou ao Brasil em 1939 durante a Feira Internacional de Amostras, no Rio de Janeiro. Quase 10 anos depois do evento, foi transmitido o primeiro jogo de futebol no país. 2 anos após, surgiu a TV Tupi, primeira emissora de televisão do Brasil. Agora vamos entender os tipos de televisores. Cada modelo de aparelho televisor possui suas características próprias e componentes diferentes. A televisão mais antiga, conhecida como tubo, leva esse nome por causa do tubo catódico, utilizado para projetar as cores em pixel e formar a imagem na tela revestida de fósforo. A de LCD veio com a tecnologia que descartou o tubo, mas utiliza lâmpadas fluorescentes de cátodo frio, além de lâminas de vidro que protegem a lâmina LCD. Enquanto isso, a TV de plasma era cada vez mais aprimorada, trazendo a tecnologia de gás xenon e neon nos pixels, apesar do maior consumo de energia e fragilidade. As televisões de LED são as mais recentes, com minúsculas lâmpadas em pontos individuais, nos trazendo imagens em alta qualidade e cores cada vez mais vivas. Esse modelo é o único que consegue projetar a cor preta, saindo das tradicionais vermelha, azul e verde. Apesar de suas individualidades, todos os modelos são altamente tóxicos para o meio ambiente, tendo em vista seus metais pesados e tempo de decomposição de cada material. Nesse vídeo você verá o processo de fabricação da TV de LED. Então vamos lá! O pontapé inicial para a fabricação de um aparelho televisor começa em uma sala limpa onde é feita a tela da televisão. Uma tecnologia muito usada atualmente nas telas é o cristal líquido, que entrega uma imagem mais viva com um melhor contraste em comparação com televisores que não têm essa tecnologia. Na fabricação da tela que tem essa tecnologia, o processo é feito montando um sanduíche de 2 folhas finas de vidro. Depois se coloca uma camada de silício seguido de um processo que constrói milhões de peças de transistores. Esta etapa se repete para construir pequenas células, uma para cada ponto, conhecidos como pixels. Na outra folha de vidro é feita uma matriz de milhões de pontos vermelhos, verdes e azuis, também chamada de matriz de filtro de cor. Na continuação do processo é colocado pequenas quantidades de material de cristal líquido nas células da primeira folha e as 2 folhas são coladas. Em seguida são colocados os LEDs. Uma máquina se encarrega de instalar os LEDs em tiras. O desafio é dispersar sua luz através de uma tela que pode medir 1,5 metros de largura. Então, a solução é colocar um plástico transparente conhecido como plexiglas. Quando uma luz brilha através de uma das extremidades, a estrutura do plexiglas é plotado em toda a folha.
Na linha de produção, um robô coloca o painel na faixa de luz e em seguida adiciona duas películas óticas que aproveitam a luz para fazer aparecer tudo mais brilhante e colorido na tela. As máquinas de injeção de plásticos de alta pressão produzem várias capas para os diferentes tamanhos de televisores. Terminada essa etapa, o próximo passo é fazer as placas da televisão. Em placas virgens são colocados os componentes eletrônicos. Existe uma máquina específica que faz essa tarefa. A placa principal é chamada de SSV e a placa de energia é chamada de PSB. Essas placas são o cérebro da televisão, pois seus circuitos contêm complexos algoritmos que controlam a imagem e som, fazendo com que eles saiam perfeitos. Também tem outras placas como as dos controles para a recepção do sinal do controle remoto, e também a placa Wi-Fi. Gerar imagem e som implica usar muitos componentes individuais que são colocados um a um em milhares de placas-mãe. Existe uma seção na fábrica que é só para a inserção de componentes nas placas, e nessa mesma seção esses componentes passam por um processo de solda por onda que faz com que todos os componentes sejam conectados eletricamente. Na próxima etapa, a placa-mãe é parafusada na tampa traseira da tela. As chaves elétricas que colocam os parafusos estão cuidadosamente calibradas para não apertarem demais e ficam suspensas para reduzir a fadiga dos trabalhadores. Em seguida, os televisores passam por uma área de teste onde se grava a parte da memória. Grava-se o software e as informações necessárias o dispositivo ligar e funcionar normalmente. Logo após isso, são colocadas as tampas traseiras do televisor, e em seguida o aparelho vai para um teste rápido de cores. Nesse momento se coloca o televisor na vertical e se liga pela primeira vez. Todos os componentes são verificados e se realiza um teste elétrico, verificando se está tudo correto. Alguns defeitos não é possível ver a olho nu, então, scanners de alta sensibilidade são usados para garantir que todos os pixels estão ativos e disparam como deveriam. A meia-vida de uma tela dessas é de 100.000 horas. Cada pixel constitui um ponto da imagem que se mostra. As telas de alta definição têm mais de 2 milhões de pixels e cada um tem 3 pixels vermelho, azul e verde. Combinando essas 3 cores, uma TV pode mostrar mais de 1 bilhão de cores diferentes. O processo de qualidade final dura no mínimo 4 horas, e cada dispositivo é testado exaustivamente. Todo o processo é supervisionado por especialistas altamente qualificados. As televisões são embaladas à mão antes do envio em caixas de papelão. O final de uma longa cadeia de montagem dá origem a centenas de televisores embalados em pallets. E uma vez terminado a embalagem, os televisores são carregados em um caminhão onde são distribuídos para as lojas.